Galera, dia 2 de outubro tá chegando e nesse dia nós vamos ver o início da última parte da última temporada de The Walking Dead, a franquia principal. E numa tentativa de descobrir o que vem pela frente, é indispensável a gente entender tudo que rolou na cena pós-crédito de The Walking Dead World Beyond, que é uma das spin-offs do universo The Walking Dead. Então vem comigo que depois da vinheta a gente vai esmiuçar frame a frame tudo que rolou e tentar linkar isso com o que pode acontecer daqui pra frente. Tá imperdível, é depois da vinheta. E aí galera, Spotco na área, tudo bem? Tudo certinho com vocês aí? E o hype, a ansiedade, como é que tá? Dia 2 de outubro se aproxima pro 17º episódio até o 24º da última temporada e daremos adeus à franquia principal The Walking Dead, mas que, como eu gosto de dizer, é uma franquia que deixou seus filhotes. E nós temos já vários desses filhotes, alguns em andamento, apenas um que terminou, que é The World Beyond, justamente o tema de hoje que eu quero falar. E nós temos Fear the Walking Dead, Tales of the Walking Dead e mais algumas que virão pela frente, no mínimo 3, né? Se nos quadrinhos a história já terminou e vários questionamentos não foram revelados, em live action nós temos essa liberdade. Um dos questionamentos, que eu acho que é o questionamento central de todo fã, é como o vírus surgiu e se um dia os caras vão achar a cura. Já é sabido que o vírus nasceu na França, não tem nada de esporo espacial, não tem nada de alienígena. Sim, foram cientistas, algo deu muito errado e o vírus surgiu. Nós não sabemos ainda de que forma, como, quem foi o primeiro infectado, como que isso foi parar no ar, por que todo mundo ficou infectado. É só morrer que infecta. Aliás, esse é o grande segredo que o Dr. Edwin Jenner diz no final da primeira temporada, no ouvido do Rick Grimes, né? Porque então se acreditava que apenas se tornaria zumbi quem fosse mordido, arranhado, enfim, atacado por um zumbi. Mas ele revela, a gente já sabe, que basta morrer. O doutor disse que todo mundo estava contaminado. Bastou respirar aquele vírus que se espalhou no ar, todos estavam contaminados. Você não precisava ser atacado por um zumbi, bastava morrer de morte natural que você viraria um zumbi. Logo no início das cenas pós-crédito, nós vimos uma cientista chegando num galpão abandonado que parecia ser um laboratório abandonado, cheio de papéis no chão, totalmente largado no tempo. E ela acessa um laptop, que é um laptop muito antigo, que está ali empoeirado há muito tempo. É um laptop que, inclusive, eu sei que ele é antigo por conta da cara do Windows, né? Me parece ser ali a cara do Windows 98 ou do Windows 2000, alguma coisa assim. E ela faz uma cópia de arquivos importantíssimos, acredito que de ordem científica, passando isso para todos esses dados para HDs externos que depois ela tranca num armário. Esses HDs eu não tenho para mim que eles vão ser importantíssimos na sequência das próximas histórias. Imagina só quem botar a mão nesses HDs externos com todas essas informações copiadas. E o que será que está copiado lá, né? Será que já tem alguma pesquisa em andamento visando a solução? A doutora ainda não se mostrou tão confiante e um pouco antes dela encerrar, fechar o laptop dela, ela resgata um vídeo exatamente do Dr. Edwin Jenner, que é o doutor que acaba se explodindo lá no final da primeira temporada da franquia principal e que revela aquele segredinho pro Rick, né? Ele tá conversando com elas, estão trabalhando. Uma equipe na França, uma equipe nos Estados Unidos, e ele elogia, né? Fala que ele tá com dificuldades, que ele não tem amostras tão recentes assim, ele precisa de mais amostras frescas para continuar as pesquisas dele, que não estão dando em nada. E ele elogia a cientista que está usando ali placas cardíacas para, enfim, tentar dar um curto-circuito, placas que serviriam como hospedeiro, né, do sistema circulatório para tentar causar algum dano, algum curto-circuito no sistema nervoso, talvez tentando impedir a transformação. Enfim, foi uma conversa muito técnica, mas que no meio dessa conversa ela houve um clique, que foi justamente o armar de um revólver, de uma arma,
de um cara que chega por trás da doutora e começa a conversar com ela. E ele se interessa e pergunta para ela se ela é uma cientista, ela diz que sim. Ele começa a perguntar, ele fala, é solidariedade, né? Então, esse termo solidariedade também, o Dr. Edwin Jenner, ele termina o vídeo dele dizendo solidariedade, numa espécie de grupo envolvido mundial na busca pela correção desse problema. Uma organização, talvez, de cientistas, né, chamado Solidariedade, dividida em equipes. Olha, isso nada foi dito até hoje, é apenas uma interpretação minha e pode ser que eu esteja completamente errado, mas é um exercício de tentar teorizar e achar os porquês das coisas. O cara pergunta se ela era da equipe Primrose, que traduzindo para português seria Prímula ou a Primavera, né? E ela diz que não, que ela é da equipe Violeta. A cientista então responde pro rapaz que a equipe Primavera não estava ali na França, estava em Toledo, Ohio, Estados Unidos, numa conferência, e a cientista diz: eu sou da Violeta e eles não estavam aqui na hora que eles fizeram o que fizeram. Isentando, de certa forma, essa equipe Primavera, que é de tanto interesse assim desse rapaz. Essa frase é determinante para mostrar pra gente que realmente o vírus é fruto de um erro crasso dos cientistas e a partir daí a zumbificação começa. Qual era a razão, qual era a finalidade daquela pesquisa que deu muito errado e acabou despertando, criando esse vírus que acabou com o mundo todo? E a própria cena pós-crédito responde a minha pergunta do porquê esse rapaz está tão interessado na equipe Primavera. O rapaz pergunta por que ela voltou e ela responde: eu cansei de fugir, eu precisava tentar, eu tinha que voltar, eu precisava ter esperanças contra a esperança. E se eles estivessem aqui, da equipe Primavera, olha o que ela afirma: eles poderiam acabar com tudo isso, mesmo depois de tanto tempo. Então, o que a gente já tem aqui de informação sólida? Que a equipe Primavera é fundamental na busca pela cura do vírus. Na sequência, então, dessa afirmação, a câmera pega de trás os dois. E enquanto o rapaz diz que todos deveriam estar mortos, como que culpando a todos os cientistas pela tragédia, nós podemos ver pichado lá em cima, quase chegando no teto, em francês, que os mortos nasceram aqui. Em francês, ICI, ici, significa aqui. Mas se a gente tentar ampliar um pouquinho a imagem, talvez não sejam duas letras I, uma antes e outra depois do C. Talvez seja uma espécie de destaque da letra C. Isso é apenas uma teoria. Se isso for verdade, talvez a forma correta de traduzir seja o seguinte: os mortos nasceram aqui, os mortos do tipo C. E o que poderiam ser os mortos dos tipos C? É muito comum, se você que acompanha a série principal desde o início, sabe que há uma preocupação da República Cívica Militar em rotular indivíduos em A e B. Nunca isso foi explicado de forma explícita pra gente, mas numa tentativa de entender essa nomenclatura, me parece que indivíduos A são indivíduos com capacidade de liderança. Rick foi avaliado pela Jades como sendo um tipo A. O Negan era um tipo A. Até o Gabriel, que ela acreditava ser um tipo B, ou seja, aquele que segue. Um é aquele que lidera, o outro, o B, no caso, seriam aqueles que acatam, aqueles que seguem. Meio que no momento de dívida com o Rick, quando o Rick é encontrado por ela nas margens do rio e eles são levados pela República Cívica, ela sabe que ele é um A, mas ela diz ali pro helicóptero que tá vindo resgatar ela que ela tinha um B. Ou seja, como se isso fosse um prêmio pro Rick, né? Como se fosse dizer que o Rick é um seguidor e não um líder seria um prêmio para ele. Nós poderíamos até interpretar isso de uma outra forma. Em próprio World Beyond, nós temos uma cena em que pessoas são testadas, né? As pessoas viram experimentos. E esses experimentos que morrem e se tornam zumbis também são rotulados em A e B. Então poderíamos dizer que A são possíveis zumbis que teriam algum estímulo a mais do que os outros e que os B são simplesmente seguidores
são pertencentes a uma grande horda que segue talvez um ou outro que esteja um pouco mais acima. Nesse contexto, o que poderia ser então um zumbi tipo C? Eu vou chutar aqui, se essa teoria for verdade, se ali não está escrito aqui e sim um destaque da letra C, talvez os C podem ser, é só uma conjectura, zumbis evoluídos, com velocidade, com força, com mais agilidade do que um zumbi normal, que convenhamos, né? O zumbi normal, os tipos Bs aí, são extremamente lerdos, lentos, né? Claro que ninguém quer ser mordido por um deles. Diferente desses zumbis evoluídos que, inclusive, estão prometendo aparecer agora no bloco final de The Walking Dead, 11ª e última temporada. Zumbis que têm capacidade de raciocinar um pouco mais, e é isso que nos intriga. Será que o tipo C são esses zumbis evoluídos? Na sequência, então, esse rapaz misterioso, que nós não sabemos exatamente a qual organização pertence, ele faz um juramento. Qualquer um da equipe Primavera que voltar, eles quem, né? Vão matar, não vão prender como os outros. E ele coloca a culpa em todas as equipes, dando a entender que Primavera e Violeta são apenas duas equipes e que existem mais equipes em volta desse trabalho, e que esse grupo culpa e promete quase que diria que num instinto de vingança, né? Vingar a humanidade, matando aqueles que criaram os mortos. Na sequência, então, ele atira contra a cientista e ela morre, já cai ali. Não fica claro se o tiro pega na cabeça ou não, acredito que não, porque se tivesse pego na cabeça, ela talvez não voltaria, né? Ela teria o seu sistema nervoso todo arrasado e não zumbificaria. Mas então eu acredito que o tiro não pegou na cabeça, e ela, enquanto ela está se transformando, se zumbificando, a câmera corta para a continuação do vídeo com o Dr. Edwin Jenner, e aonde ele diz que ele está interessado por mais informações sobre esse grupo de variantes que ela citou. E o doutor complementa que ele nunca tinha visto nada parecido lá nos Estados Unidos, que isso era uma coisa que apenas então somente estava acontecendo na França, de um grupo variante. O que seria esse grupo variante? Um grupo evoluído de zumbis? Um grupo que talvez, ao mesmo tempo que pudesse representar uma ameaça muito maior, ao mesmo tempo também poderia representar algo próximo da cura. E ele continua ainda afirmando e dizendo mensagens motivacionais, que ela não perca a fé, mal ele sabe que ela tinha acabado de morrer ali, né? E que um dia nós vamos vencer essa coisa. Essa frase eu não vejo essa frase apenas como um texto motivacional de fim de série ou de fim de cena pós-crédito. Eu vejo essa frase como um baita de um gancho para um baita de um roteiro, para uma spin-off seguinte, exatamente buscando a cura desse vírus. Na sequência, o doutor diz solidariedade, que é o nome, me parece, um codinome desse grupo de cientistas que me parece que estão buscando a cura, né, unidos no mundo todo, se despede, e logo depois, então, a cientista, ela termina o seu processo de zumbificação e ela se levanta e corre até a porta com mais velocidade, com mais força, esmurra a porta com mais força. E aqui vem o grande detalhe: os gritos de zumbis que a gente está acostumado a ouvir, aquele som, né, que sai por instinto, começam a se misturar com uma espécie de retorno das cordas vocais da própria cientista. Não são apenas rugidos ou gritos de pessoas zumbificadas, mas me parece que uma luta dentro do sistema nervoso central da cientista, que luta contra o vírus dentro dela, meio que ainda numa transformação incompleta. Esse grito ele se mistura às vezes zumbi, às vezes um grito humano, o que traz pra gente mais uma vez
essa coisa do zumbi evoluído. Esse vírus evoluído, ele também chegou nos Estados Unidos. De que forma? São esses... É uma horda de zumbis evoluídos que estão chegando no trailer que a gente já analisou aqui desse trecho final da série. Essa foi a cena pós-crédito. Essa série, World Beyond, ela só tem 2 temporadas, já acabou, mas eu destaco ela como uma das mais importantes até agora no quesito busca da cura pelo vírus, porque ela apresentou pra gente a República Cívica Militar. Nenhuma série apresentou tão bem até agora a República Cívica Militar como The Walking Dead World Beyond, e ela termina, antes das cenas pós-créditos, obviamente, com as irmãs Hope e a Iris, né, cada uma indo para uma missão diferente. Enquanto Iris, Elton e companhia vão para Portland para tentar avisar a população de lá do que pode estar acontecendo, isso se Portland já não está toda tomada pela República Cívica e toda já devastada. A Hope, ela juntamente com o seu pai, o Leopold, eles, inteligentes como são, cientistas como são, estão incessantemente confinados e lutando, buscando uma cura, estudando os zumbis e fazendo diversos experimentos, o que abre margem justamente para que essa série possa se comunicar com outras séries e, por que não, um grande crossover. Principalmente, sempre digo isso, meu sonho em The Walking Dead, eu não sei se vai ser no último episódio da série principal, eu não sei se vai ser na série do Rick, eu gostaria muito de ver um crossover com esses principais personagens de World Beyond, de Fear the Walking Dead e The Walking Dead, a série principal. O que eu acho, para encerrar, que nós, na série da Maggie com o Negan, especialmente na série do Rick com a Michonne e do Daryl, eu acho que nós vamos ver sim a continuação de tudo isso que a cena pós-crédito de World Beyond trouxe pra gente. É muita ponta solta para esquentar roteiro lá na frente. Eu duvido muito que os caras vão deixar isso para trás. E você aí? Eu quero saber muito a tua opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários. Os caras vão abordar a cura? Os caras vão encontrar a cura? Vai ser isso que vai ser abordado para frente? Deixa aqui nos comentários. Você acha que o Rick ainda aparece no desfecho da série principal? Põe aqui. O que você acha que vai rolar para frente? Se chegou hoje aqui, deixa a tua inscrição, não vai embora sem deixar a inscrição, não. Fica com a gente, te agradeço, seja muito bem-vindo e junto com toda a galera que tá desde o começo, ativa o sininho, segue a gente lá no Instagram e deixa o like que vai alimentar demais esse algoritmo para que o YouTube continue entregando os vídeos do Spótico para você. Até o próximo vídeo sempre, Spótico na área, vem The Walking Dead!